Seja muito bem-vindo a mais um Fala Beth. Elizabeth Ferreira, a pessoa responsável por esse canal, que você já sabe, né? Toda quinta-feira a gente tem um compromisso, sim, aquele compromisso com conhecimento, informação, que eu tenho certeza que vai te levar para um outro nível. Mas para isso, você precisa fortalecer a comunidade Fala Beth. Como é que eu faço isso, Beth? Curtindo esse vídeo, compartilhando para o máximo de pessoas e não se esquecendo de se inscrever no nosso canal. Depois disso, você pode ter certeza que você está contribuindo muito e você pode também ter a certeza que cada conteúdo que a gente compartilha aqui, eu tenho certeza, minha gente, que ele vai trazer o resultado que você espera, né? Ele vai te aproximar dos teus sonhos, das tuas realizações. Só precisa fazer o que? Ele continuar, tá bom? É isso. Vamos embora começar mais um mês. Outubro começou, minha gente. E também com ele, mais um conteúdo bacana. E aí, Eli, o que a gente vai falar nesse mês de outubro? Minha gente, eu fico falando Elibeth. Meu nome é Elizabeth, pra quem, né? Apesar que eu coloco aqui pra dizer Elizabeth, mas assim, eu sempre fico nessa, meu Deus do céu, é Elizabeth ou é Beth? Mas enfim, vocês entenderam, né? Vamos para o que interessa, que é o conteúdo desse mês. Eli, o que você vai trazer hoje? Minha gente, vê só. Cada vez mais, né, por mais que a gente aí tenha várias ferramentas que contribuem muito, nos auxilia muito nesse âmbito das vendas, eu vejo e percebo que investir em relacionamento vale mais do que colocar um preço com desconto, tá? E assim, eu vou falar um exemplo meu, tá? Por muito tempo, eu fiz muita, assim, promoções. Não era assim todo dia promoção, mas sempre tem algum mês que a gente coloca uma promoção. E minha irmã chegou pra mim e ela falou assim, mas por que pagar com desconto se seu atendimento é diferenciado, né? Então, assim, o que é que eu percebo? Às vezes a gente foca muito no preço, tipo assim, não, porque o fulano vende um preço X. Gente, deixa eu dizer outra coisa pra você também se tranquilizar com relação a isso. As pessoas, elas vão comprar o preço que for. Não é por conta do preço, muitas vezes nem até por conta do produto, porque ela pode achar um similar ou com qualidade superior. Mas o que eu percebo é que você é o fator principal dessa jornada do cliente, né? Quando o assunto se fala de venda. Por quê, Eli? Porque as pessoas, elas querem se conectar, né? Ter conexões com pessoas que são de verdade, né? Com pessoas que realmente vão atender a solução dela, mas vai participar ali de algo que é um momento, assim, de solucionar o problema dela, mas é um problema, um momento também dela criar essa conexão, né? Ali ela geralmente compartilha com você coisas que é do íntimo dela. Imagina, uma mulher lá, hoje, vou dar um exemplo, tá? Celulite. Toda mulher tem celulite? A maioria tem, né? Porque eu só escutei mulheres falando que não tem, mas tá tudo bem, a questão não é essa não. O que acontece? Tem mulheres que não é confortável dizer assim, não, eu tenho celulite, né? Tem algum produto aí para celulite? Vamos dar o exemplo, esse aí é um tema que às vezes constrange, né? E ela abrir ali com você e compartilhar isso, ela tá expondo o quê? A vulnerabilidade dela. Não deve ser um assunto confortável, mas ela se sentiu tão confiante, né, nessa troca que você tem com ela, que ela disse assim, não, poxa, isso aqui me incomoda, Eli, e eu acredito que você pode me solucionar. E isso vai muito além, tá agregado muito a valor que você gera nessa troca do que a preço, né? Então, perceba nisso. Então, esse mês, a gente vai falar sobre como você criar clientes fiéis, né? E que são promotores da sua marca, através de você, tá? Então, são 5 quinta-feiras. Fiquem comigo, né? Separa aí, ó, gente. Separa um caderninho só para as anotações do Fala, ou se não, aquele caderninho que você... É um caderninho de estudo que você se compromete ali a fazer as coisas para o teu crescimento, né? Anotar as coisas para o teu crescimento. E aí, nessa primeira quinta-feira, eu separei aqui, ó. Primeiro, que a gente já entendeu que relacionamento é muito valioso nesse âmbito das vendas, beleza? E aí eu coloquei 3 tópicos pra gente conseguir chegar no entendimento. Por quê, gente?
Isso é muito parte da consciência das pessoas. Eu sei que às vezes a gente tem a tendência de agir pela maioria. Mas o que é que o Fala tá querendo criar aqui para você? E para mim também, tá? Porque eu falo para vocês, mas serve também para mim. Consciência de você aumentar o seu valor e o preço vai ser uma consequência. Só que para eu quebrar esses conceitos que eu formo na minha mente e dizer assim, ah não, meu cliente só compra por conta do preço, o cliente compra mais naquela loja porque é mais barato, a gente tem que tirar essa ideia da mente, né? Trazer à consciência argumentos que valide o valor que você cobra. Porque, gente, ó, um vendedor, ele, quando é um vendedor profissional, tá? Ele estuda o produto, ele se capacita. Se você tá aqui, você tá muito comprometido com o seu sucesso. Porque você diz lá no seu subconsciente, você assim, ó, eu tô querendo crescer. E só isso te coloca à frente dos demais aí, que só tá fazendo por fazer, sem técnica, fazendo de qualquer jeito. Então você é comprometido com o seu crescimento. Só por isso também já cria, né, um valor ainda mais nessa troca que você tem com o seu cliente. Isso aí é até argumento. Assim, ó, eu entendo que a pessoa cobre ali um valor, né, menor, mas você também concorda comigo que eu me capacito muito e eu te entrego o que há de melhor, né? Algo bem já assim, ó, é refinado, só entrego o sumo do sumo, né? Dos benefícios do meu produto, só para você ir lá e usar. A praticidade do que só quem vende um produto diz assim, pronto, só coloca lá no saco e vende. E vende, né? Então, assim, isso que o Fala tá querendo trazer, tá querendo não, vai fazer, né, na sua mente, criar consciência o porquê que você deve cobrar o valor justo e aumentar o seu valor como pessoa para agregar ainda mais aí na sua venda, tá? E eu coloquei aqui, ó, o cliente, ele compra conexão, ele não compra preço. E assim, vocês já perceberam que geralmente tem cliente que volta, independente do preço. Minha gente, eu tenho alguns clientes, alguns não, né? Já tenho os que estão comigo, né? Tirando exceção os novos que ainda tá criando, né? Aquele relacionamento. Mas tem muito cliente que volta, independente do valor. Por quê? Por conta de você. Então, sabe aquela premissa que a gente fala assim, né? Se torne interessante para as pessoas realmente virem até você. É isso. A sacada é essa, né? Então, assim, tem gente que hoje me compra porque gosta da minha presença perto dela. E, assim, apesar de às vezes, né? Às vezes não, na maioria das vezes eu vou lá para demonstrar. Eu sempre digo isso para o pessoal que anda comigo com relação à venda. Saia de casa com o intuito de demonstrar. Aumente, né, o número aí de pessoas que você vai demonstrar o seu produto. E depois, né, a consequência disso, ele é o quê? Venda. Porque não tem como. Venda é técnica que você, quanto mais mostrar, demonstrar, mais a probabilidade das pessoas querer o seu produto por diversas exposições que ela tem mediante a ele. Então aqui, ó, hoje a gente vai mostrar para vocês aqui no Fala o porquê que relacionamento é tão valioso. Porque não adianta nada você colocar, será que seu negócio ele se sustenta muito tempo só colocando desconto, sabe? Você desvaloriza, gente, algo que é muito precioso. Não é só um perfume, não é só um produto, coloca na sua cabeça. É você agregar autoestima na pessoa, confiança, e isso não tem preço, tá? É você realmente criar essa consciência no teu cliente, que ele só não tá comprando um perfume. Quando ele compra um perfume, ele se empodera, ele se torna mais confiante. Então isso não tem preço. E é isso que a gente precisa criar, essa consciência no cliente. Então aí vai diferenciar, a partir disso, desse relacionamento, vai diferenciar quem é seu cliente fiel ou quem é o seu cliente ocasional. Aquele que só compra em datas específicas. Já percebeu isso? Você já tem essa clareza, né, na sua carteira de cliente? Quem são esses clientes que só compram pontualmente, né? Ou tem aquele cliente que compra fiel.
Então, a gente precisa entender como é a didática do seu cliente, também é necessário. Coloquei aqui, ó, um exemplo. Cliente que compra mesmo quando o outro, o outro concorrente, né, sugere um preço mais baixo, né, até do mercado. Até hoje eu não entendo como é que eles trabalham, mas enfim, o ponto não é esse. Sabe aquele cliente que mesmo ele olhando, já teve isso comigo, tá, gente? Já teve cliente da pessoa passar, mostrar o produto e a pessoa tirar uma foto assim pra mim e dizer assim, Eli, tu tem esse produto? Traz pra mim. Ela poderia muito bem comprar na hora, mas ela preferiu, né? Ela disse assim, não, eu vou esperar a minha consultora que me atende. Enfim, é sobre isso, gente. É sobre isso, tá? E aqui, ó, como é que eu posso, Eli, gerar confiança? As pessoas, minha gente, o que é que acontece com geralmente a maioria dos vendedores, tá? Percebo muito. Elas começam, não mantêm a constância. E depois, do nada, brota no cliente que é que ele abrace ali a sua causa, o seu produto, o seu serviço. E não é assim. Então, confiança é construída. Não é de um dia para a noite. Só para você ter essa consciência. Ah, Eli, mas eu faço, mas quando eu vou falar com ele não me atende. Será que você está fazendo com constância? Ou você só está sendo aquela pessoa que quando está precisando corre lá para pedir socorro para o teu cliente? Ele percebe isso, tá? Então, confiança não se cria assim, é construída. E eu coloquei assim, ó. Por quê, Eli? Porque confiança, minha gente, ela cria segurança e experiência. Eu tava falando ontem com um grupo de mulheres, né, que eu tava mostrando o lançamento de um dos produtos da marca que eu represento. E aí eu falando para elas, uma das coisas que eu gosto é de, antes do cliente ele me comprar, ele testar o produto. Seja eu abrindo lá na hora para ele sentir, enfim, eu gosto que ele tenha esse primeiro contato. Por quê? Porque eu não quero que ele se frustre. Mas, pensei que era isso e foi isso. Não, aqui a gente já vai alinhar as expectativas. Você vai provar. É isso que você quer? Não, ele não é esse, assim, vamos para outro. E aí a gente vai ajustando e atendendo a expectativa que ele quer. Não é a sua, a ótica é pela dele, tá? E aí eu coloquei também, tá? Que gerando o quê? Experiência. Gera experiência para o seu cliente. E a gente não tem nada melhor do que a gente, assim, atender a expectativa. Só que a gente consegue atender a expectativa alinhando em vários pontos. E a experiência faz parte desses pontos. Então, começa a criar o hábito de fazer com que teu cliente tenha experiência, né, nesse primeiro contato, para ele se sentir seguro e, consequentemente, gerar confiança que vai fazer você vender mais, tá? E aí eu coloquei aqui, ó. Desconto pode até atrair, minha gente, mas é o relacionamento. Vou até falar de novo. Desconto, ele pode até atrair, mas o relacionamento que mantém o seu cliente. Então, Eli, eu posso fazer, a gente tá se aproximando aí de novembro, né? Em novembro, geralmente, tem aquele novembro, a Black Friday, que o pessoal fala, né? O desconto, assim, que a gente tá bem atrativo. Mas isso também pode ser uma estratégia para você, né? Fazer com que teu cliente compre. Vou dar uma estratégia aqui para você, que eu sempre faço, né? Meu cliente na Black, ele pode até comprar um produto com valor diferenciado. Sabe aquele cliente que mais nunca compra você? E é uma oportunidade para você atrair eles. Mas aí eu vou além. Eu levo o produto com desconto, mas eu levo um outro para ele conhecer. Sabe? Aquele cliente que mais nunca você vê? Ele comprou no desconto. Ele, beleza, mas ele vai também conhecer um outro produto. Para ele ter a consciência que eu atendo diversas áreas, entendeu? Para ele, assim, poxa, quando ele pensar... Gente, ó, seu cliente, ele tem que ter você na sua mente. Eu tava dizendo até as meninas que trabalham comigo no marketing. Quando pensar em X marca, quem é que ele vai falar? Então, é sobre isso, tá? Eu quero que as pessoas, quando pensar na marca Rinode, que é a empresa que eu represento, elas assim, poxa, a Eli é diferenciada. E eu escuto muito isso, porque eu tenho um comprometimento com o meu profissionalismo. Eu não faço de todo jeito. Eu não sou vendedora de tipo, não, fazer de todo jeito. Não, eu aumento o meu valor e, consequentemente, o meu cliente, ele consegue perceber isso, sabe? Que eu sou diferenciada. Enfim, é sobre isso, tá? E aí, pra gente finalizar, eu coloquei aqui, ó. Desconto passa, mas a conexão, ela fica.
E quem focar em relacionamento constrói clientes para toda a vida. É sobre isso, minha gente. Coloca isso na mente, né? Começa, Eli, isso é novo para mim. Não sei, será que vai dar certo? É uma construção, né? Se a gente foi daquele tipo de pessoa que criou muito aquele hábito, aquela cultura do nosso cliente e só dá desconto, enxerga assim. Tá na hora de você procurar novos clientes que vai pagar o preço justo e você vai levar realmente o valor que o seu produto tem, que o seu serviço tem, beleza? E é isso, minha gente. Finalizamos mais um Fala Bet dessa quinta-feira, porque o mês só tá começando, né? Já peço para você que antes de sair, curta esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas e não se esquece de se inscrever no nosso canal, porque próxima quinta-feira eu espero que você volte, tá? Eu vou contar com a sua presença aqui. E aí a gente volta para fazer um Fala Bet em um mês incrível. Porque próxima quinta-feira a gente volta com mais um Fala Bet. Tchau, gente!